Então, alunos, vamos falar sobre a antiga ordem mundial. Primeiramente, vamos situar o período onde estamos. Na Guerra Fria, término da Segunda Guerra Mundial, 1946 até 1989, 1991, ou seja, ou a queda do Muro de Berlim ou a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Já estamos localizados. Então, essa antiga ordem ela está baseada na bipolaridade. De um lado, capitalismo, de outro, socialismo. De um lado, Estados Unidos, de outro, União Soviética. Bem claro aí, eu vou colocar para vocês algumas imagens e tal, e eu tenho alguns assuntos para falar para vocês. Nós não podemos esquecer que a antiga ordem ela está baseada assim, em duas potências econômicas. Então vamos lá. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve um plano de reestruturação econômica dos países. E o senhor George Cutler Marshall, general do exército americano, olha lá, ele criou esse plano para reconstrução. O Plano Marshall recebeu esse nome em homenagem ao idealizador George Cutler Marshall, um general do exército estadunidense. Esse Plano Marshall, ou Plano de Recuperação Europeia, foi um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo do plano era reconstruir economicamente os países ocidentais, que foram destruídos ou que sofreram perdas com a ocorrência da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A ideia desse plano, meus caros, que vigorou entre 1947 até 1951, era afastar a ideologia socialista de vez da Europa. Então, os países que se posicionaram ao lado dos Estados Unidos tinham ajuda desse plano. Lógico que o senhor George Marshall ele tinha essa ideia para filtrar realmente quem é que comprou a ideia do capitalismo, porque ficou ali uma ideia muito embaraçada tal, e ele não sabia quem era quem, então eles lançaram esse plano econômico para reconstruir a parte do continente europeu que foi destruída. Então, parte aí desse plano, Inglaterra, França, Itália, fizeram com que receberam essas ajudas, são alguns exemplos de países. Muito bem, um outro pilar dessa nossa velha ou antiga ordem mundial é a Conferência de Bretton Woods, também pós-Segunda Guerra Mundial. Essa conferência aí que houve em 1944, um pouquinho antes de terminar essa Segunda Guerra, a ideia era fortalecer o dólar. Os Estados Unidos já estavam se preparando para capitalizar o mundo, ou seja, para que as suas empresas atuassem no mundo inteiro. Então ele criou umas regras, ele fez com que, por exemplo, a moeda do dólar fosse lastreada através do ouro, e muitos países, principalmente a Inglaterra, comprou essas ideias. Então o objetivo maior dessa conferência era promover a cooperação internacional através das instituições monetárias. O que ele queria? Fazer abertura econômica, fazer com que as empresas americanas pudessem atuar em outros territórios a fim de que elas crescessem, facilitar a expansão do comércio internacional, implementar a estabilidade dos câmbios, para que não ficasse oscilando a moeda, enfim, e a contribuição para a instituição multilateral de pagamentos, ou seja, dar uma controlada aí na balança de pagamentos, tal, para que os países não se percam tanto. Nessa conferência houve a criação do FMI e do Banco Mundial. O FMI tem o propósito de dar crédito a países subdesenvolvidos ou países de terceiro mundo, como era dito aí, e também países de segundo mundo na época, países destruídos pela guerra, que tinham as suas
que eram socialistas e depois se posicionaram capitalistas. Enfim, era para dar crédito. E o BERD, que é o Banco Mundial, para reconstrução do país, para refazer obras, enfim, para financiar tudo isso aí. A ideia de pegar dinheiro, esses países pegarem dinheiro do fundo, principalmente aí desse monetário internacional, era pagar tirando gastos públicos, diminuindo toda a forma de despesa que o Estado desses locais poderiam causar. Então, isso era para pagar o juro, fora a dívida. O Brasil se endividou muito nessa época, foi uma coisa bem difícil. E a ideia, enfim, era de fortalecer o dólar, de fazer o dólar ser uma moeda forte, ganhar uma importância fenomenal nessa época, e eles conseguiram isso, sabe? A garantia do governo dos Estados Unidos pela troca do ouro, né, do padrão ouro que existia na época, ou seja, para dar moeda tinha que ter ouro em reserva. Tudo isso os Estados Unidos conseguiu, que posteriormente ele desistiu dessa ideia de lastro e passou a dar fidedignidade à própria moeda dele, certo? Muito bem, um outro pilar, podemos falar das alianças militares da Guerra Fria. Essa aliança militar está pausada na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e da União das Repúblicas Soviéticas, nós temos o Pacto de Varsóvia. Muito bem, pessoal. De um lado, OTAN, representando 15 países do lado ocidental, né? Era isso que tinha naquela época e depois aumentou. E o Pacto de Varsóvia tinha todos os países que eram da União Soviética, né? Ou seja, eram 15 países, se não me falha a memória. Qual que é a ideia aí? Proteger. A OTAN não queria que nenhum dos países que já eram capitalistas, que estavam em território europeu, voltassem a ser socialistas. Então, ela foi criada para isso aí, para proteger e não deixar nenhuma ameaça, né? Assim como o Plano Marshall, a OTAN também tinha que garantir a sua parte através do militarismo. Já a União Soviética, do outro lado, com o Pacto de Varsóvia, também tinha essa mesma ideia de não deixar os países serem capitalistas, os seus países aliados. O intuito, pessoal, era sempre inibir ou uma ideologia ou inibir a outra. Beleza? Vamos falar da corrida armamentista e da corrida espacial também. A Guerra Fria, ela não houve um confronto direto, né? Estados Unidos, apesar da Guerra das Coreias, enfim, não houve ali um confronto direto entre essas duas potências. Não houve assim, né, como podemos dizer, como um derramamento de sangue, mas de forma direta. A corrida armamentista foi assim: os dois países começaram a produzir arsenal bélico e tecnologia voltada com o objetivo de se afirmar como potência global. Eles queriam falar para o mundo quem é que estava mandando, né? Lógico que o capitalismo ia a passos largos, né, por causa do seu sistema capitalista, e a União Soviética não conseguia acompanhar ele. Entretanto, pessoal, a União Soviética também investiu muito em tecnologia. Há uma lista aí, se eu não me engano, aí divulgada na internet, que mostra cada passo do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento das armas. Enfim, investiram muito para que essa corrida armamentista pudesse ser conclamada pelo mundo, falando quem é que estava mandando. Se houvesse uma guerra nesta época, se houvesse, o mundo inteiro estaria destruído, porque nós estamos falando de armas nucleares, nós estamos falando de urânio enriquecido e um monte de coisa que poderia ter acontecido, né? Tudo isso era medo de uma terceira guerra mundial. Também temos que falar da corrida espacial. Os dois países aí começaram, apesar que eu esqueci de mudar o texto aí, mas os dois países começaram essa corrida espacial também. Ó, eu vou colocar a primeira imagem aí, em 1957, o Sputnik, lançado pela União Soviética. Em 1960, aí, o primeiro foguete tripulado, né, a cadelinha Laika marcou história aí. E nós temos também o Yuri Gagarin, que foi vamos dizer assim,
voo espacial aí, né? O primeiro voo espacial tripulado por humanos. O Yuri Gagarin apareceu no Brasil uns dias depois, foi condecorado pelo presidente do Brasil na época, enfim. E os Estados Unidos, como sempre, não está ficando para trás. Em 1969, o Sr. Armstrong desce na Lua e coloca a bandeira americana para marcar o seu território também, falando que os Estados Unidos estão à frente e muito à frente nessa corrida espacial. Certo, pessoal? Também poderíamos falar aí da crise dos mísseis de Cuba, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é para essa velha ordem mundial aí lançado para vocês, né? É a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, né? Essa velha ordem era capitalismo de um lado, socialismo de outro, que depois isso tudo altera e passa a ter uma nova ordem mundial que é somente o capitalismo, né? Aí vem as potências multipolares, as potências econômicas, a única potência militar que é os Estados Unidos, unipolar, ou também vira uma apolaridade depois, ninguém sabe quem é que manda, ninguém sabe quem é que está do lado de quem. Mas tema para aula sobre a nova ordem mundial. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, postem aí nos comentários.